Então, derivada do cossecante, 1 sobre seno. Então, regra do quociente nessa divisão. Derivada do de cima, vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo. Derivada do 1, derivada de número constante, 0. Vezes seno, vai ficar 0 vezes seno, 0. Menos 1 vezes a derivada de seno, que é cosseno. Então, a gente vai ter assim, 0 vezes seno, menos 1 vezes cosseno. 1 vezes cosseno, cosseno. Então, fica menos, porque é da regra do quociente, né? O primeiro deu 0, então fica 0 menos cosseno, por isso que aparece um menos aqui na frente. Menos cosseno sobre seno ao quadrado. Esse seno eu vou dividir em duas partes, em dois, em seno vezes seno, para ficar mais fácil de identificar a derivada. Então, fica menos 1 sobre seno, que a gente sabe que é cossecante, né? Vezes cosseno de x sobre seno de x, que a gente sabe que é cotangente de x. Então, a derivada da cossecante, na verdade, é menos a própria cossecante vezes a cotangente de x. Certo? Essa é a forma mais simples de derivar, de obter a função derivada da cossecante. Próxima é a derivada da secante. Mesmo procedimento, só que agora é 1 sobre cosseno. No próximo caso, ó. Derivada de 1 sobre cosseno, que é a derivada da secante. Então, de novo, derivada de cima vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar vezes a derivada de baixo. Só que tem que tomar cuidado e lembrar que a derivada do cosseno é menos seno, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, vai ficar a derivada de 1, 0 vezes seno, esse aqui já era, vai anular. Menos com menos, mais 1 vezes seno, seno. Então, aqui a gente tem na terceira linha. Seno sobre cosseno ao quadrado. Novamente, separar em dois termos aqui no denominador para ficar mais fácil de identificar quais são as funções trigonométricas. Então, vai ficar 1 sobre cosseno, que a gente sabe que é secante, vezes seno sobre cosseno, que a gente sabe que é tangente. Então, assim como aconteceu na cossecante, na secante também. A derivada secante é a própria secante, vezes a tangente, ela aparece de novo a função. Igual aconteceu na a elevado a x. A exponencial é a exponencial vezes o logaritmo da base a. Mesma coisa, beleza? A própria função aparece na sua derivada. E que também que acontece, né, que é até um caso à parte, que é derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. A derivada da função é ela mesma, ela não se altera. Por último das três, dos exercícios, a derivada da cotangente de x. Lembrando que a cotangente é cosseno sobre seno. Então, novamente, é uma divisão. Então, basicamente, a derivada da de cima, vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo. Dividido pela de baixo ao quadrado sem derivar. Derivada do cosseno, menos seno. Então, vai ficar menos seno vezes seno, dá menos seno ao quadrado, certo? Menos cosseno vezes a derivada de seno, que é cosseno também. Então, vai ficar menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, dividido por seno ao quadrado. Vejam, tem uma soma em cima, ó, uma subtração que nada mais é do que uma soma. Então, tem uma subtração em cima, não posso cortar esse seno ao quadrado com esse seno ao quadrado de baixo. Quando tem soma, não pode cortar, só quando tem multiplicação, beleza? Aí, o que a gente fez aqui? Tira em evidência, como é menos cosseno ao quadrado com menos seno ao quadrado, o menos eu posso colocar em evidência, menos 1. Então, fica menos 1 em evidência, abro parênteses. Menos cosseno ao quadrado dividido por menos 1, fica só o cosseno ao quadrado. Aí, menos seno ao quadrado dividido por menos 1, fica mais seno ao quadrado. Por que eu precisei disso? Porque eu sei que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado do mesmo x, isso vale 1, certo? Então, vai ficar menos 1 sobre seno ao quadrado. Beleza? A derivada da cotangente, então, é menos 1 sobre seno ao quadrado, só que 1 sobre seno é cossecante ao quadrado, cossecante ao quadrado. Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Então, só resumindo, derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Derivada de tangente, secante ao quadrado. Derivada de cossecante, melhor dizendo, menos cossecante vezes cotangente. Derivada da secante, secante vezes tangente. E a derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado de x. As 6 derivadas trigonométricas. Daqui para frente, qual que a gente vai usar? A derivada já direto, a derivada de seno é cosseno, de cosseno é menos seno? Ou a gente vai ter que calcular sempre por limites? Não, a partir de agora a gente usa direto.
Apareceu lá uma derivada de cosseno? Já joga direto menos seno. Não precisa mais calcular limite nenhum. Beleza? A partir de agora. A gente precisava calcular o limite porque a gente não sabia ainda. A partir de agora, a gente já usa direto os resultados finais. Beleza? Temos também as derivadas das funções arco, que são as trigonométricas inversas. A inversa, nesse caso, é a função inversa, não a inversão sobre a função. As funções arco, você entra com o número x e ela sai o ângulo que a função tem aquele valor. Então, por exemplo, qual é o arco seno de x é qual é o ângulo cujo seno vale tanto. Digamos assim, arco seno de meio. Qual é o ângulo que o seno vale meio? A gente sabe que é o 30 graus. Então, o arco seno de meio é 30 graus. É o valor que o seno vale meio. Beleza? Arco seno do mês agora. Arco seno de meio. Qual é o ângulo que o cosseno vale meio? A gente sabe que é 60 graus. Então, aqui já estão calculadas as derivadas direto, porque a conta é bem longa e ela é meio complexa para se fazer diretamente. Então, o que a gente faz? A gente tem uma regra da derivada das funções inversas. Só que ela é meio extensa, então é meio complicado de chegar aqui. Então, eu já coloquei direto as derivadas para vocês normais. Então, derivada do arco cosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Lembrando que a parte de baixo aqui, já que é dentro de uma raiz, não pode dar negativo. Certo? Então, o x está entre menos 1 e mais 1. Excluindo menos 1 e mais 1, porque senão dá zero embaixo, não pode dividir por zero. A derivada do arco cosseno é menos, a mesma coisa, é menos a derivada do arco seno. Certo? Menos 1 sobre 1 menos x quadrado. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. A derivada do arco cossecante, então, ó, já fica mais complexa. Ó. Menos 1 sobre módulo de x vezes raiz de 1 menos x quadrado. Então, basicamente, a primeira multiplicada por menos 1 sobre módulo de x. Derivada do arco cossecante é igual à derivada do arco seno, multiplicado por menos 1 sobre módulo de x. E a do arco secante é a mesma coisa também. Ó. Multiplico o arco cosseno por 1 sobre menos 1 sobre módulo de x. Aí, menos 1 com menos 1 fica mais 1 sobre módulo de x, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. E, por fim, a do arco tangente fica 1 sobre menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, temos aí as 6 derivadas das trigonométricas inversas. Então, aqui terminamos as derivadas das funções elementares, as funções simplificadas, não simples, mas as bases que a gente utiliza para calcular qualquer tipo de derivada a partir de agora. Não existem lógico, outros tipos de exponencial envolvendo números complexos, mas já são outras coisas. A gente não vai utilizar isso no cálculo básico ainda, beleza? Talvez mais para frente, dependendo da área que a gente vá. Finalizamos as derivadas das elementares, agora vamos para as derivadas de ordem superiores. O que seria uma derivada de ordem superior? Quando a gente pega uma derivada e calcula a sua função derivada, como eu acabei de falar, é uma função ainda. Toda função a gente pode calcular a derivada, certo? Então a gente pega a derivada, a função derivada, que é uma função, deriva de novo. A gente chega na função derivada segunda. A gente pode fazer isso n vezes, ou seja, até chegar à função derivada enésima, né? Função derivada enésima, ou seja, a derivada de ordem n. Então, derivada segunda é a derivada de segunda ordem. Derivada terceira, que é o que está aqui, ó, 3 linhas, é a derivada de terceira ordem. E assim vai sucessivamente até a derivada enésima, é a derivada de ordem n, certo? Dependendo da função, por exemplo, potência, vai chegar uma hora que vai cair em zero, porque vai chegar a derivada de x quadrado, 2x. Aí, derivada de 2x, 2. Derivada de 2, 0. Então, a derivada segunda, que é um exemplo que a gente vai fazer, derivada segunda de x é igual a 2, derivada terceira já é 0. Derivada quarta, derivada de 0, 0 também. Derivada de número é sempre 0. Então, por aí, a gente chega numa constância, sempre vai ser 0. Mas, por exemplo, derivada de trigonométrica fica alternando, derivada de seno, cosseno. A derivada segunda, que vai ser derivada do cosseno, menos seno. Derivada terceira, que é derivada do menos seno, menos cosseno. Derivada quarta, que é derivada do menos cosseno, menos seno, que fica mais seno. Então, ela volta. As trigonométricas são cíclicas. Além do gráfico ser cíclico,
As derivadas, elas também são cíclicas, né? A cada 4 derivadas, ela volta para a função original. Ok? Então, vamos fazer esses exemplos aqui. Então, vamos começar aqui pelo x². Então, para chegar na derivada de segunda ordem, eu tenho que passar pela derivada de primeira ordem. O que a gente vai fazer? Deriva a primeira vez, deriva a segunda vez. Pronto, derivada de segunda ordem. Beleza? Então, qual que é a derivada de primeira ordem? Derivada f' de x², certo? É a derivada de x². Lembrando, potência x, desce o expoente e diminui o expoente. Então, desce o 2 aqui para frente e fica 2 menos 1. Lá da regrinha de potência. Então, a derivada de x², 2x. Derivada primeira de x², 2x. Certo? Aí a gente vai agora para a segunda. A derivada segunda é a derivada da derivada. Já tem uma derivada aqui, vamos derivar de novo. Então, vai ser a derivada segunda, é a derivada da derivada, que é a derivada de 2x. Aí, lembrando, regra do multiplicação de uma constante pela função. A constante sai para fora da derivada, então vai ser a derivada 2 vezes a derivada de x. Só que a derivada de x lá do começo a gente já viu que era 1. Então fica 2 vezes 1, 2. Certo? Bem tranquilo. Então a derivada segunda de x² é igual a 2. Simples, aqui bem simples. Beleza? Vamos para a próxima, que é uma exponencial. Derivada de 2 elevado a x. Então, primeiro, derivada de 2 elevado a x é uma regra que a gente já conhece, certo? Derivada da exponencial é a própria exponencial vezes ln da base, então vai ser 2 elevado a x vezes ln da base 2, então ln de 2, certo? Aí agora, a derivada segunda é a derivada dela de novo. Então, lembrando, ln de 2 é um número, ele sai para fora da derivada, por isso que ele veio aqui para fora. Então fica ln de 2 vezes a derivada de 2 elevado a x. Só que a derivada de 2 elevado a x foi calculada aqui em cima. 2 elevado a x é ln de 2. Então, o que está dentro do parênteses é só a derivada de 2 elevado a x. O ln a gente jogou para fora do parênteses. Então fica 2 elevado a x, ln de 2, vezes o ln de 2 que já estava aqui de cima. Então vai ficar ln de 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a x.